Iniciando os trabalhos dessa sessão, cumprimento e agradeço a presença dos vereadores, funcionários, imprensa e todas as pessoas presentes nesta sessão. Com a proteção de Deus, damos início à 39ª sessão ordinária do ano 2024. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro secretário, o vereador Marcos Paulo Corradini, que confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Adolfo Florencio Preis. André Luiz da Silva Roy. Presente. Claudemir da Silva Homem. Presente. Claudemir Roto. Presente. Claudinei Vieira. Presente. Deoclésio Vanderlei Groto. Fernando Antunes. Presente. Marcos Paulo Corradini. Presente. E Wilson Ney Sereno. Presente. Presente a maioria absoluta dos vereadores, eu declaro abertos os trabalhos deliberativos dessa sessão. Convido o vereador Claudemir da Silva Homem que proceda à leitura de um texto bíblico. A Câmara Municipal manifesta as condolências à família enlutada pela perda Nelson Mariano da Silva, Altevir Barbieri, Vilibaldo Miller, Dionísio Guimarães. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Tu comerás o fruto do trabalho de tuas mãos e tu serás abençoado e próspero. Tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa. Teus filhos serão como plantas de oliveiras ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará de todos os dias da tua vida, e que tu possas contemplar a prosperidade de Jerusalém. E verás teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Palavras do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o primeiro secretário para efetuar a leitura da ata da 38ª sessão ordinária do ano 2024. Ata 40/2024. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, Estado do Paraná. 38ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 8ª legislatura. Realizado dia 4 de novembro de 2024, às 19 horas. Sob a presidência do vereador Claudinei Vieira e secretariado pelo vereador Marcos Paulo Corradini. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a 38ª sessão ordinária de 2024. Convidou o primeiro secretário para efetuar a chamada nominal dos vereadores, onde verificou-se a presença de número legal, com a ausência do vereador Claudemir Roto. O presidente declarou abertos os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Fernando Antunes para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciaram-se os trabalhos do pequeno expediente. Foi lida e votada a ata da 37ª sessão ordinária de 2024, sendo aprovado por unanimidade dos nobres vereadores. Em seguida, foi lido o ofício 965/2024 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminhando o parecer prévio 336/2024, referente à prestação de contas do Executivo Municipal relativa ao ano de 2023. Na sequência, passou-se para o grande expediente. Em pauta, os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 53/2024, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial até o limite de R$5.000, aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de Lei 55/2024, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial até o limite de R$7.000, aprovado por unanimidade em primeira votação. Na sequência, foi lida e encaminhada à análise das comissões permanentes, análise da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. O parecer prévio 336/2024 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Manifestaram-se pela regularidade das contas da senhora Cleide Inês Gribe Prates, prefeita do município de Itaipulândia, relativo ao executivo de 2023. Na sequência, passou-se para a fase das considerações finais. Fez uso da palavra livre o vereador Adolfo Florencio Preis.
Cumprida a finalidade da sessão e não havendo mais nada para ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores e demais presentes. Agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. E para constar, eu, Nelly Grota, assessora legislativa da Câmara Municipal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os demais se levantam. Declaro aprovado. Ouvido o primeiro secretário para fazer a leitura da retirada da preposição. Solicitação retirada de proposição, data 7 de novembro de 2024. André Luiz da Silva Roy, Claudemir Rota e Claudinei Vieira, vereadores com assento na 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições pelo artigo 159 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Solicito a retirada das seguintes proposições. Proposta de emenda modificativa 01/2024, que altera a redação do artigo 7º do projeto de lei 51/2024. Proposta de emenda modificativa 02, que altera a redação do artigo 7º do projeto de lei 51/2024. Itaipulândia, 7 de novembro de 2024. André Luiz da Silva Royer, Claudemir Roth e Claudinei Vieira. Dando continuidade à sessão, passamos neste momento para o grande expediente. Ouvido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 50 de 2024. Projeto de lei 50 de 2024. Dispõe sobre a autorização do PPA, Plano Plurianual do município de Itaipulândia, para o período de 2024, 2025 e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O PPA, Plano Plurianual do município de Itaipulândia, para o período 2022 a 2025, aprovado pela Lei Municipal 1913, de 20 de 7 de 2021, publicada em 20 de 7 de 2021, fica alterado na forma dos anexos das receitas e despesas que integram esta lei. Artigo 2º. Alteração de que trata o artigo anterior refere-se às metas fiscais da arrecadação das receitas e às ações e prioridades da administração municipal previstas para o período de 2024 e 2025, que foram adequadamente reprogramadas para atenderem às necessidades do plano de governo desta municipalidade, especialmente as previstas para o exercício 2025. Artigo 3º. Permanece inalteradas as demais disposições contidas na Municipal 1913/2021, Plano Plurianual, desde que não reflitam com as alterações estabelecidas nesta lei. Artigo 4º. As alterações decorrentes desta lei serão incorporadas e ajustadas na Lei Municipal 2126, de 28 de 6 de 2024, que dispõe a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária para o Exercício Financeiro 2025, com a finalidade de compatibilizar e consolidar as metas das receitas e despesas do exercício constante neste artigo. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aos 18 dias do mês de setembro de 2024. Leire Inês Guilherme Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 54 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Ouvido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 51 de 2024. Projeto de lei 51 de 2024. Estima a receita e fixa o limite da despesa do município de Itaipulândia para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Prefeita Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Orçamento Geral do Município de Itaipulândia, Estado do Paraná, incluindo os dos fundos municipais para o exercício financeiro de 2025, elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estima a receita e fixa o limite da despesa em R$ 213.900.000. Artigo 2º. Receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas. Poder Legislativo, R$ 4.332.000. Poder Executivo, Governo Municipal, R$ 3.543.000. Secretaria de Administração, R$ 14.755.000. Secretaria de Finanças, R$ 1.980.000. Secretaria de Planejamento, R$ 2.438.500. Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura, R$ 17.568.560. Secretaria de Educação, R$ 59.139.192. Secretaria de Saúde, R$ 45.163.402. Secretaria de Assistência Social, R$ 8.442.880. Secretaria de Agricultura, R$ 8.166.540. Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Lazer, R$ 9.211.340. Secretaria de Cultura e Esportes, R$ 5.475.040. Secretaria de Meio Ambiente, R$ 5.730.000. Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, R$ 2.529.500. Secretaria do Governo, R$ 556.000. Secretaria de Gerenciamento e Manutenção de Frota, R$ 8.466.000. Encargos gerais do município, R$ 16.403.046. Reserva de contingência, R$ 1.500.000. Total geral das despesas por órgãos, R$ 213.900.000. Artigo 3º. A despesa está fixada com a seguinte distribuição entre os órgãos da administração municipal. Artigo 4º. Segundo as categorias econômicas, a despesa está fixada com a seguinte distribuição. Despesas correntes, R$ 191.401.889. Pessoal em encargos sociais, R$ 73.202.559. R$ 73.202.559. Juros e encargos da dívida, R$ 1.670.000. Outras despesas correntes, R$ 116.529.330. Despesas capital, R$ 20.998.111. Investimentos, R$ 19.213.111. Inversões financeiras, R$ 1.035. Amortização da dívida, R$ 750.000. Reserva de contingência, R$ 1.500.000. Totalizando R$ 213.900.000. Artigo 5º. As receitas dos fundos municipais integrarão as receitas gerais do município em rúbricas específicas e as despesas serão executadas através de unidade orçamentária vinculada à Secretaria de Origem, de conformidade com o estabelecimento pela Lei e Diretrizes Orçamentárias do anexo integrado desta lei. Artigo 6º. Visando adequar as estruturas do orçamento, programas, às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas e financeiras, fica o Poder Executivo autorizado a realizar, por meio de edição de ato próprio, alterar a programação orçamentária fixada para o exercício financeiro 2025, em estrita observância aos termos e às prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 7º. Para cumprimento do disposto no artigo anterior e para a perfeita execução do programa de trabalho consignado a esta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Geral do município, através de atos próprios, créditos adicionais suplementares, até o limite de 25% sobre o total das despesas fixadas no orçamento dos
poderes executivo e legislativo municipal, usando como recursos os dispositivos constantes no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 a 4 da Lei Municipal Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Parágrafo único. Os créditos suplementares abertos para cobertura de despesas relativas à folha de pagamento e encargos sociais não serão incluídos no limite de que trata o caput do presente artigo. Artigo 8º. O Poder Executivo poderá incluir na lei orçamentária anual, não sendo computado para fins do limite de que trata o artigo anterior, a abertura de créditos adicionais suplementares, conforme estabelece o artigo 43, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 da Lei Federal 4.320/64, na forma que segue. Primeiro, o superávit financeiro das fontes de recursos existentes no final do exercício imediatamente anterior àquele que se refere ao orçamento. 2. O excesso de arrecadação das fontes de recursos livres e vinculadas ao convênio e ou programas firmados ou acordados com órgãos da administração pública federal e estadual e auxílio financeiro repassados pela União ou Estado, não previsto a lei orçamentária, arrecadados ou previstos para ingresso no exercício e que não dependem de créditos adicionais especiais. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar durante o exercício financeiro 2025 transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de órgão para outro, conforme a receita no artigo 167, inciso 6º da Constituição Brasileira, mediante a emissão de ato próprio. Artigo 10. Disposto no artigo 7º e 8 e seus parágrafos aplicam-se no o que couber ao orçamento do Poder Legislativo. Artigo 11. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder por decreto até o limite de 5% das despesas previstas nesse orçamento. A compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários vinculados ou próprios dos projetos em atividades, operações especiais e das obras, sem lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta lei. Parágrafo único. O percentual de que trata o caput do presente artigo não será computado o limite dos créditos adicionais abertos com base nos artigos 7º e 8º. Artigo 12. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a movimentar dotações orçamentárias atribuídas às diversas unidades administrativas por órgãos centrais de administração geral, na forma do disposto pelo artigo 66 da Lei Federal 4.320/64. Parágrafo único. Será permitida a distribuição de parcela das dotações de pessoal de uma ou outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável a movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades administrativas. Artigo 13. O saldo orçamentário da reserva de contingência, quando não utilizado em sua finalidade, servirá para a cobertura de créditos adicionais suplementares a serem abertos de acordo com o previsto pelo artigo 7º desta lei e as normas previstas na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício 2025. Artigo 14. Os recursos destinados às entidades públicas e privadas a título de contribuição, auxílios, subvenções sociais e demais repasses financeiros, mediante transferências voluntárias, contratos ou outros instrumentos congêneres, serão concedidos através de autorização de lei específica, desde que atendidas as disposições contidas nos artigos 16, 17 e 18 da Lei Federal 4.320/64, de 26 e 62 da Lei Complementar Federal 101/2000, bem como as normas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Artigo 15. Esta lei entrará em vigor
no dia 1º de janeiro de 2025. Artigo 16. Revoga-se as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Itaipulândia aos 18 dias do mês de setembro de 2024. Cleide Gribe Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 51 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Ouvido o primeiro secretário para fazer a leitura da mensagem do projeto de lei 56 de 2024. Mensagem 56 de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, serve a presente para encaminhar a esta colenda Casa de Leis o projeto de lei 56 de 2024, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências, para que seja apreciado por esse egrégio poder. O projeto de lei, ora encaminhada a essa augusta casa, objetiva a autorização para abertura de crédito adicional especial até o limite de R$230 mil, destinado à dotação orçamentária utilizado como recursos o superávit financeiro do exercício anterior da fonte 1000, para aquisição de um veículo para o Poder Legislativo. Complementação do repasse à Câmara Municipal, conforme apurado pelo CINAM, junto ao Tribunal de Contas do Paraná, da prestação de contas do município concernente ao exercício 2023. Tendo em vista, trata-se de matéria que atende às necessidades do Poder Legislativo Municipal, na forma do regimento interno desta Igreja Casas, submetemos para a sua aprovação. Atenciosamente, Lindolfo Martins Rui, Prefeito Municipal em exercício. Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para análise das comissões permanentes. Ouvido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação 58 de 2024. Indicação 58 de 2024. Vereador Claudemir Roth indica a Prefeita Municipal Excelentíssima Senhora Cleide Inês Gribe Prates que seja instalado mais uma caixa de água ou efetuada a perfuração de mais um poço artesiano no bairro Jardim Felicidade, na localidade de Caramuru. Justificativa. O bairro Jardim Felicidade é um bairro novo situado na comunidade do Caramuru. Ocorre que constantemente falta água nas residências das famílias que ali residem, principalmente nos finais de tarde ou final de semana. Desta forma, é necessária solução urgente pelo município. O mesmo cobrando da Sanepar, para que os moradores tenham o correto fornecimento de água em suas residências. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu encaminho para os órgãos competentes. Não havendo mais nada para ser tratado, cumprindo a finalidade desta sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. E convoco todos os vereadores e convido a população para a próxima sessão ordinária, dia 18 de novembro de 2024, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.